Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato não tem nenhum, temporada acabou, jogadores estão de férias, mas as especulações rolam soltas. Como eu já falei, 80% é cavada, né? Ou de clubes, ou de empresários, ou do próprio jogador. De tudo que você escuta, tira 80%, pode jogar no lixo, que é tudo mentira. É cavada. E tanto na TV quanto aqui no YouTube, né, também muitos canais jogam uma porrada de notícia, mas sabe que é mentira. É simplesmente para atrair a torcida. A torcida está procurando notícia, então escuta algumas coisas, irmão, e vai consumir aquilo. Eles estão errados? Cara, eu não faço. Eu não vou ficar aqui trazendo mentira, né? Olha, estou sabendo aí que o clube tal vai fazer a maior contratação da sua história, contratação bombástica. Eu não faço isso. E todos os canais de todos os clubes eu vejo fazendo. Uma chega a ser ridículo, mas tem gente que acredita. Gosta de ser enganado, mas a gente está falando de Brasil, onde é muito fácil se enganar. Infelizmente é verdade. Aqui no Brasil é muito fácil se enganar. Você promete algumas coisas e todo mundo acredita. Então é bem complicado. Uma pena que seja assim. O Brasil está nessa merda justamente por causa disso. Porque chega com conversinha fiada, todo mundo acredita. E chega nessa parte de futebol, também. O diretor de futebol fala uma coisa, outro fala outra. Aí, encontrei um furo de reportagem. Fulano de tal está trazendo Cristiano Ronaldo, está ressuscitando Garrincha, Pelé, vai... E não acredita. Como tem gente que só gosta de escutar falar bem do time dele. Não gosta de escutar a realidade. Ele gosta de escutar mentira. Ele sabe que é mentira, mas está falando bem do time dele. Beleza, pode ser mentira. Então, irmão, o canal não é para isso. Até no grupo do nosso WhatsApp eu já estou excluindo um monte de gente que está ali, não assiste o meu canal, não gosta de mim, mas está lá, mas está no grupo. Eu estou tirando. E se sair todo mundo, irmão, eu acabo com o grupo do WhatsApp sem problema nenhum. O grupo do WhatsApp é legal. Eu amo o grupo do WhatsApp. Amo trocar ideia, resenhar. Mas, irmão, tem os caras que só gostam de escutar o que ele acha que é verdade. Então, irmão, não dá pra mim. Então eu tô excluindo. E, parceiro, paciência. Se todo mundo quiser sair, paciência. Vai sair um monte e vai entrar um monte, igual sempre acontece. Mas o papo agora é algumas notícias que surgiram aí, né? E todo dia surge algumas notícias, umas já surgiram há 2, 3 dias atrás, outras agora. Mas como eu estou começando a gravar, né, sobre 2024 agora, a gente vai trazer algumas notícias. Falar aqui de Cauli, do Bahia. Eu já até comentei num outro vídeo que eu falei sobre o Cauli. Cauli, sobre o Caio Alexandre do Fortaleza. Gustavo Scarpa, que jogou no Fluminense, no Palmeiras e foi lá para fora. Renato Augusto, que foi dispensado, não vai ter o seu contrato renovado, né? Termina agora no final de dezembro com o Corinthians. Mas quem? Everton Ribeiro, que está no Flamengo e está aí se vai renovar ou não. Deixa eu ver quem é o outro jogador. Calma aí, deixa eu ver. Cauli, Caio Alexandre, Gustavo Scarpa, Renato Augusto e Everton Ribeiro. São esses 5 jogadores que a gente vai falar agora, que tem muita coisa se falando. Umas são verdades, outras não são. Mas a gente vai comentar sobre esses 5 jogadores. E o que esses 5 jogadores têm em comum? O que esses 5 jogadores têm em comum? Todo mundo sabe o que esses jogadores têm em comum. Os 5 jogam no meio de campo. São 5 jogadores de meio campo.
posição escassa no futebol brasileiro. No futebol mundial, mas no futebol brasileiro mais ainda. Mais ainda. Ah, esqueci. Tá faltando um. Soteldo. Então, são 6 jogadores que a gente vai comentar aqui. Deixa eu lembrar. Cauli, Caio Alexandre, Gustavo Scarpa, Renato Augusto, Everton Ribeiro e Soteldo. Eu poderia até falar também do Jean Lucas, que está no Santos, mas não. Vamos parar até o Soteldo. A gente vai comentar aqui rapidinho que o principal disso são 6 jogadores de meio de campo. Sendo que desses jogadores de meio de campo, apenas um é de marcação, que é o Caio Alexandre. Todos os outros são de criação e estão sendo especulados em vários times. Então a gente vai comentar rapidinho sobre cada um deles, sobre as condições, né? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara, rapidinho. Bom, vamos começar aqui pelo Cauli. Bom, Cauli do Bahia, meio campista, armador, um jogador que joga mais na frente, não é um jogador de marcação, é um jogador que pode jogar como armador, como segundo atacante, é um cara que tem um passo diferenciado, é aquele jogador que vai fazer o que você não está esperando, ele faz o básico, mas ele faz o diferenciado, que é o que chama atenção. Foi disparado o maior destaque do Bahia nessa temporada. Bom, o Cauli, um jogador de 27 para 28 anos, eu já falei aqui num outro vídeo, que o Grupo City trouxe, né, para o Bahia, ficou 3 anos lá, 3 ou 4 anos na Alemanha, é brasileiro, mas não jogou aqui no Brasil, foi lá para a Alemanha, depois destacou, se não estiver enganado, na Bulgária, e está no Bahia. Bom, tem uma multa rescisória alta, o que todo mundo faz com os grandes jogadores, não é privilégio do Bahia ter feito uma multa cara, não é. O Grupo City ter feito isso, não é muito normal. Vou repetir o que eu falei no outro vídeo. Multa rescisória não é garantia que o jogador fica. A multa rescisória é uma garantia para o clube, beleza? Mas se entrar em acordo e o jogador quiser sair, ele vai bater o pé. O time pode até não querer liberar. Igual o time do Neymar, o PSG uma vez, o Neymar queria sair, ele falou, não vai sair. E não saiu. Tá? Mas também você pode perder o jogador. Porque o jogador pode ficar incomodado. O que não é o caso. Mas vamos lá. O Cauli. O Cauli é o tipo de jogador em extinção. Tá? É um jogador já pronto, de 27 para 28 anos, que se destacou no Bahia, que seria e será muito importante para o Bahia, tendo jogadores que têm uma qualidade de pensamento parecida com a dele. Não dá para ter só o Cauli com pensamento diferenciado. Tem que ter alguns outros jogadores ali para você até tirar mais do potencial do Cauli. Então seria muito interessante, em primeiro lugar, ele não sair do Bahia. Esse é o primeiro ponto. Porém, a gente sabe que o futebol é capitalista. Ninguém está sendo bonzinho com ninguém. Todo mundo espera oportunidade. Bom, e parece que
o Cauli, interessa muito ao Palmeiras, né? O Palmeiras tem um jogador que joga ali, que é o Veiga. Tem outro que jogava um pouquinho mais à frente, que é o Zé Rafael, que a galera conhece muito, mas o Zé Rafael está jogando até um pouquinho mais atrás. Mas tendo o Cauli no Palmeiras, ele vai conseguir dividir ali com o Rafael Veiga e muitas das vezes jogar junto, tá? Porque jogam mais ou menos na mesma posição. E como o Palmeiras tá aí, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é interessante para o Palmeiras. Agora, é um jogador muito valorizado. Não é o Palmeiras chegar lá com qualquer trocada que vai tirar o Cauli do Grupo City. Não vai. Não vai. Então, é uma negociação a nível Europa. Porque é um jogador valorizado que o Palmeiras vai ter que desembolsar um dinheiro se quiser. Porém, pelo que está se falando, pelo que eu pesquisei, o Palmeiras quer o Cauli. Quer o Cauli. E apesar de ter a multa cara, não é impossível o Cauli trocar o Bahia pelo Palmeiras. Pelo que eu dei uma pesquisada em vários canais, parece que estão escutando a proposta do Palmeiras. Parece que o Palmeiras já fez uma proposta que foi negada. Só que o Palmeiras parece que vai colocar o seu foco no Cauli. O Palmeiras quer o Cauli. E pelo que a gente acompanhou aí, parece que vai colocar jogadores, né, em negociação, vai colocar jogadores ali, mais dinheiro por causa do Cauli. Então é uma situação, futebolisticamente falando, para o Bahia, não é interessante a saída do Cauli. Porém, irmão, a gente sabe que o que manda é o dinheiro. Apesar do Grupo City, a princípio, não precisa de dinheiro. Porém, irmão, é uma administração capitalista, que oportunidades boas não se joga fora. Então, cara, o interessante seria o Bahia ficar com o Cauli. Porém, parece que o Palmeiras tem muito interesse, muita vontade e vai vir forte para cima do Bahia, do City e do Cauli. O principal ponto, qual é o principal ponto? O principal ponto é que Grupo City / Bahia estão escutando o que o Palmeiras está falando. Se não quisesse vender, chegava assim, ô Palmeiras, olha só, nem começa que não tem negócio. Não tem negócio. Paga a multa e leva. Se não quisesse vender, era isso que falava. Era isso que falava. Pelo que eu estou acompanhando, né, de notícias, não foi isso. O Grupo City / Bahia está escutando o que o Palmeiras está falando. Ou seja, a princípio tem uma negociação em curso. Se vai acontecer ou não, se o Palmeiras vai abrir o cofre, vai dar o que o Bahia quer, é outros 500. Porém, o fato é, o Grupo City / Bahia está escutando o que o Palmeiras tem a falar. Se vai rolar, se não vai rolar, é outros 500. Mas o Cauli é muito importante para o Bahia e seria muito importante para o Palmeiras também. Então é um jogador, eu acho que nesse momento talvez seja um jogador que está tendo um destaque maior. A gente não sabe o que vai dar, mas o importante, o principal seria que ficasse no Bahia para 2024. E se o Palmeiras conseguir contratar, vai ser uma grande contratação, principalmente para um setor muito escasso aqui no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque o Palmeiras também estava de olho no Caio Alexandre, que é um grande jogador do Fortaleza. Caio Alexandre joga numa posição diferente. E pelos comentários, parece que o Palmeiras esfriou o ataque no Caio Alexandre porque quer focar
tudo no Cauli. Então é aí que eu tô falando. O Palmeiras quer o Cauli. E o Grupo City / Bahia está escutando. E quando o Palmeiras olha para o Caio Alexandre e fala, não, eu vou ficar com um só, eu quero o Cauli, o Fortaleza é muito melhor. O Caio Alexandre é um grande jogador. Grande jogador. Que o Palmeiras pode ter esfriado, mas dificilmente o Caio Alexandre não vai ficar sem proposta nessa janela. Muito difícil o Caio Alexandre não ter proposta. Não estou falando que ele vai sair do Fortaleza, não é isso. Estou falando proposta. Será que vai escutar? Acho que o Fortaleza escuta as propostas. Acho que o Fortaleza também escuta. Mas nesse momento, a notícia é essa. Que o Palmeiras tinha muito interesse no Caio Alexandre, porém, parece que esfriou, porque o Palmeiras está focando no Cauli. E tem um outro detalhe, aí não tem nada a ver com o Fortaleza. Quer dizer, um pedaço tem, lógico. O Fortaleza não vai dar o Caio Alexandre por qualquer merreca, igual o Bahia. Nem Bahia, nem Fortaleza hoje vai vender jogador por qualquer dinheiro. As coisas realmente mudaram. E ninguém diz que não mudou. O Fortaleza, pela sua situação, que conseguiu chegar, e o Bahia, porque virou SAF. Né? Então, tem uma condição de negociação, tanto o Bahia quanto o Fortaleza. Obviamente, ninguém é burro, ninguém é idiota de falar que a condição que o Fortaleza e o Bahia têm hoje é a mesma de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Não é, a condição mudou. Então é mais difícil você tirar um jogador do Bahia, tirar um jogador do Fortaleza. Porque não é por qualquer dinheiro. Porém, isso não quer dizer que não saia. Porque o jogador sai de qualquer clube. Só que tem que negociar mais agora. Os padrões são um pouco mais elevados. E isso é excelente para esses dois clubes nordestinos do nosso país. Então o Caio Alexandre, que era um foco, o Palmeiras parece que deu uma parada. Porém, acho muito difícil o Caio Alexandre não receber outras sondagens. Acho muito difícil não receber. Eu recebi a informação, mas como eu não tenho certeza, eu não vou falar nada. Tá? Mas eu recebi a informação que tem um clube do Rio que tinha interesse em fazer uma proposta pelo Caio Alexandre. Porém, eu não sei se a notícia é verdade. Então, não vou falar que é uma coisa que eu não sei se é verdade. Então, para o Fortaleza, o Caio Alexandre ficar é espetacular. Mas acho difícil o Caio Alexandre não receber proposta. Não receber proposta. Beleza? Outro jogador. Vamos aqui falar do Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, que foi do Fluminense, foi para o Palmeiras, se destacou no Fluminense, foi no Palmeiras, mas foi lá para fora e lá é apenas mais um. Não conseguiu. Não conseguiu ter uma dinâmica para jogar lá. Era o sonho dele jogar na Europa, mas ele parece que não tem dinâmica para jogar lá. Foi sondado, outro jogador de meio de campo, que joga meio, ponta direita. Também de criação, bate muito bem na bola, sabe bater falta. Mais um jogador que todo time gosta porque precisa de jogador de criação. Já foi se falar do Gustavo Scarpa, que o Flamengo tinha interesse, agora nesse final de ano. E parece que quem está mais forte em cima, querendo Scarpa, é o Atlético Mineiro. Irmão, vai cair que nem uma luva no Atlético Mineiro. Então o Scarpa que está lá fora, cara, eu não sei se é interessante para o Scarpa ficar lá fora sem jogar. Tá lá, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, já foi emprestado. Será que vale a pena? Será que vai? Não quero voltar porque eu acredito no futebol. Legal. Mas, irmão, ele já não é garoto. Então, cara, eu torço muito que algum clube brasileiro traga o Scarpa, porque aqui ele ainda rende muito. Ele tem qualidade, mas aqui no futebol brasileiro. No futebol inglês, acho que ele está o grego agora, acho que ele está no Olympiacos. Não dá para ele. Infelizmente, parece que não dá para ele. Então, parece que o Galo quer o Scarpa. E é mais um jogador de meio campo de criação. E que ia cair como uma luva. Ali você tendo o Scarpa pelo lado direito, o Hulk, o Paulinho pelo lado esquerdo, tendo criação, toque de bola, inteligência,
Então seria uma grande contratação para o Galo ou para qualquer outro clube aqui do Brasil. Parece que até o Internacional falou alguma coisa sobre o Scarpa, mas o que eu escutei mais é o Galo atrás do Gustavo Scarpa. Tomara que o Galo consiga mesmo convencer o Scarpa. O Flamengo fez algumas propostas para o Scarpa, mas parece que o Scarpa não queria sair. O Scarpa queria continuar. O Flamengo, na janela passada, fez uma proposta, né, que chegou lá para conversar, mas parece que ele não queria. Ele não queria sair, ele queria tentar vencer na Europa. Parece que não está conseguindo. Então agora é o Galo que está tentando. Eu espero que o Galo consiga tirar essa ideia do Scarpa e ele começar a jogar aqui no Brasil. Tá? Outro jogador, Renato Augusto. Renato Augusto, veterano, como um monte de veterano que está no Corinthians, já ficou sabendo que não vai ficar no Corinthians, tem contrato até o final de dezembro agora. Mas pelo que se noticiou, assim que foi avisado que não vai ficar no Corinthians, o Fluminense do Diniz desenrolou o Renato Augusto, porque não tem que pagar nada, ele sai de graça. E para o Fluminense, eu acho perfeito o Renato Augusto no Fluminense. Renato Augusto, só para lembrar, a galera que não sabe, ele não foi cria do Corinthians, ele é cria do Flamengo, tá? Do arquival. Porém, o estilo de jogo do Fluminense vai cair que nem uma luva o Renato Augusto. E mais, o Renato Augusto vai poder, no Fluminense, não fazer tantos jogos. E vai facilitar a ele e vai facilitar o Ganso. Porque quando não tiver o Renato Augusto, tem o Ganso. Então o Diniz vai poder, de qualquer maneira, ter um jogador inteligente de criação no meio de campo. Ele pode iniciar com o Ganso e colocar o Renato Augusto no segundo tempo. Pode iniciar com o Renato Augusto e colocar o Ganso no segundo tempo. Ou botar o Renato Augusto num jogo, o Ganso no outro. Ou seja, apesar da idade do Renato Augusto, mas ele tem muita qualidade. Porque não tem muitos jogadores com a qualidade do Renato Augusto no meio de campo. Então, se concretizando mesmo, pelo que parece estar certo, mas não pode ser anunciado, porque ainda tem contrato com o Corinthians, ele indo para o Fluminense, olha, grande contratação do Fluminense diante de como o Fluminense joga. Então, irmão, se realmente Renato Augusto for para o Fluminense, aprovadíssimo Renato Augusto no Fluminense, jogador inteligente, aonde o Fluminense terá mais um jogador que pensa ali no meio de campo. O Marcelo, de vez em quando, joga no meio de campo, você tem o Ganso ali, tem outros jogadores que jogam ali pelo meio, ou seja, é uma boa aquisição do Fluminense, o Renato Augusto. Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tem o seu contrato encerrando. Acho que o Tite quer que o Everton Ribeiro fique, mas parece que o Flamengo quer dar apenas 1 ano de contrato para o Everton Ribeiro. A mulher do Everton Ribeiro quer ficar no Rio. O filho do Everton Ribeiro, que sai em todas as mídias, é flamenguista louco, mas tem essa situação. Parece que o Everton Ribeiro queria pelo menos 2 anos e o Flamengo está oferecendo 1 ano. Tá? E tem interesse de outros clubes no Everton Ribeiro. O Botafogo já demonstrou interesse, o Botafogo aqui do Rio. O Internacional demonstrou interesse. Eu escutei um papo até que o São Paulo tinha demonstrado interesse. Ou seja, outro jogador já está acima de 30 anos que desponta interesse de muita gente. Porque, vou repetir, não tem jogadores que pensam no Brasil. Os jogadores brasileiros, a grande maioria, tem que ter alguém que pensa por ele. Que a maioria é físico, só sabe correr. E se não tiver alguém que diga, corre para lá, corre para cá, corre para ali, que mande o que ele, diga o que ele tem que fazer, o cara não sabe o que tem que fazer. Então, esses jogadores são escassos, esses jogadores são importantes para o time. Não estou chamando de burro, mas é o que aconteceu com o futebol brasileiro. Quando o futebol brasileiro começou a imitar a Europa, começou a se tornar mais físico do que qualidade, o futebol brasileiro era muita qualidade e pouco físico. Se tornou muito físico e a qualidade foi por alto. Tanto que a gente não tem um batedor de falta. É porque não pode treinar, porque pode machucar, porque os jogadores são só físicos.
físico, bota a bola na frente, corre. Aí a gente vê, a gente tinha uma seleção brasileira que a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo, você tinha Roberto Carlos por um lado. Ou seja, você tinha qualidade de jogadores, você tinha qualidade de jogadores com a bola no pé. Porra, a gente tem que ver hoje o pombo de centroavante. Porra, é difícil. A gente, pra quem viu jogos de Maradona e Careca no Napoli, Romário e Bebeto, depois Romário e Ronaldo, uma seleção com Ronaldo, Rivaldo, Kaká. Porra, bicho, aí tu vê isso, é difícil de acompanhar. Beleza? Então, o Everton Ribeiro é desses jogadores que conduz o time. Se o Flamengo não quiser ficar com ele, irmão, a hora que o Flamengo falou assim, olha só, não vamos renovar o Everton Ribeiro, eu te garanto que o Everton Ribeiro hoje tem pelo menos umas 3 propostas na mão dele. Eu tenho certeza que hoje tem 3 propostas em cima pelo menos 3 na mão do Everton Ribeiro. A hora que o Flamengo falou assim, ó, não vamos renovar. O Everton Ribeiro vai pegar o telefone e falar, empresário, fecha com fulano de tal aí. Ele pode ficar no Rio, talvez fique até no Rio, porque a mulher dele não quer sair do Rio, então o Botafogo sem nome na missão. Mas também ele pode ter o Paulo Zares, o Internacional. O Internacional não vai disputar a Libertadores. Mas talvez possa ter o São Paulo, né? Aí com o Dorival Júnior, na qual ele já trabalhou. O Botafogo vai disputar a Libertadores, a pré-Libertadores, mas está lá. Então, cara, é mais um jogador de meio de campo que não vai ficar desempregado. Se o Flamengo não renovar, bom, eu tenho certeza que o Everton tem pelo menos 3 propostas. E por último aqui, rapidamente, o Soteldo. Soteldo, que jogador que já foi sondado por muitos clubes, aqui no Rio de Janeiro, ele foi sondado pelo Flamengo. Só que quando ele estava lá fora, ele cobrou um absurdo. E o Flamengo olhou aquele momento e falou, pô, não dá. Só que aí não passou muito tempo, ele foi pro Santos. Eu duvido que ele cobrou o mesmo absurdo pro Santos. Mas a gente entende, ele já tinha jogado no Santos. Então, ele queria voltar para onde? Para onde ele foi feliz. Então ele voltou pro Santos. Normal. Ganha um salário muito alto pro Santos, onde não vai dar pro Santos pagar. O Santos vai ter que dispensar muitos jogadores. Se não dispensar o time inteiro. E o Soteldo é um jogador com muita qualidade técnica. Um jogador também igual Alexandre, Cauli, Renato Augusto, Everton Ribeiro. Todos esses jogadores, Gustavo Scarpa, que fazem o diferente. O Soteldo faz o diferente. E o Soteldo também está sendo sondado aí por muitos clubes. Eu tenho certeza que o Soteldo tem pelo menos umas 5 propostas na mão. Eu já escutei falar que o Soteldo está sendo sondado pelo Bahia. Seria uma contratação. Principalmente se o Bahia perder o Cauli. Se o Bahia perder o Cauli, o Soteldo seria uma grande contratação. Só que o Soteldo ganha 800 mil do Santos. Será que o Grupo City / Bahia vai pagar? Será que ele vai abaixar o salário? Para mim seria mais interessante aumentar o salário do Cauli e ficar com o Cauli em relação ao Bahia. Mas, caso o Cauli saia, o Soteldo seria. Então eu escutei falar do Soteldo no Bahia, eu escutei falar do Soteldo em um clube paulista que foi o Corinthians. Escutei o Corinthians falando do Soteldo. Eu escutei aqui no Rio falar do Soteldo no Vasco da Gama. Acho que no Sul. Eu acho que eu escutei, se eu não estiver enganado, eu escutei falar do Soteldo no Grêmio, pesquisando, e tem mais um clube que eu escutei falar. Eu escutei falar do Soteldo no Fortaleza. Eu vi um canal que estava falando do Fortaleza, que parece que o Marinho, né, como tem um contato com o Soteldo, escutei um papo também do Soteldo, quem sabe no Fortaleza. Então, dificilmente o Soteldo vai ficar no Santos. O Santos não vai ter como pagar o salário dele. Ou ele abaixa o salário, que vai ter que abaixar muito o salário para ficar no Santos, ou ele vai seguir a sua vida. Esses clubes que eu falei têm condições de pagar o salário do Soteldo? Cara,
Agora, se vai para outros, quem entra? Será que o Bahia vai elevar esse patamar para 800 mil? O Fortaleza vai jogar o salário assim, mais lá em cima? A gente não sabe. Mas um jogador que joga muito cara. E também é um jogador diferenciado de meio campo. Então, todos esses jogadores que a gente falou aqui são de meio campo. Tirando o Caio Alexandre, que é um jogador mais de marcação, mas também é um jogador que chega muito à frente. Nenhum desses jogadores, independente de qualquer coisa, não ficam desempregados nunca. Por quê? São jogadores em extinção no futebol brasileiro. O futebol brasileiro virou só força. Qualidade, mano, você conta nos dedos jogadores diferenciados. A maioria só pensa em força. E aí a qualidade vai por rabo. Mas são jogadores que o Renato Augusto, acho que é o mais veterano deles, provavelmente já está empregado. Vai Vitor Ribeiro, se não ficar no Flamengo, vai estar empregado em algum clube. O Soteldo, não ficando no Santos, acho muito difícil. Tem clube para ele escolher aonde ele vai jogar. Então, cara, se ficarem nos seus clubes, legal. E quem contratar, vai estar contratando 6 grandes jogadores. Porque são 6 grandes jogadores. Cauli, Caio Alexandre, Gustavo Scarpa, Renato Augusto, Everton Ribeiro e Soteldo. 6 grandes aquisições para qualquer time do país. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!